Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Jeep Compass, na versão Longitude com a motorização TurboFlex. Ainda é uma boa opção de compra no final do ano de 2023? Pois bem, é exatamente o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Quero relembrar aqui pontos importantes que esse carro tem. Claro, nenhum carro é perfeito, mas o objetivo aqui é mostrar aquilo que pode fazer diferença para você no momento de escolha do veículo. E é exatamente esses detalhes que você vai conhecer agora. Motorização continua a ser um diferencial aqui no Jeep Compass. Temos aqui um motor 4 cilindros turbo injeção direta de combustível 1,3 litro, que entrega potência máxima de 185 cavalos e torque máximo de 270 Nm, por isso que ele chama T270, que equivale aí a 27,5 kgfm. Mas a gente tem que olhar para os concorrentes para entender porque que esse motor aqui é melhor. Se a gente pegar a Volkswagen, que tem lá um motor 250 TSI, são 250 Nm com potência aí na casa de 150 cavalos. Se a gente pegar, por exemplo, a Toyota com motor 2.0 aspirado, a gente tem ali uma potência em torno de 175 cavalos com um torque máximo de 210 Nm. Até mesmo quando a gente pega outros modelos, a exemplo do Peugeot, que tem um motor 1.6 THP, são 165 cavalos com aproximadamente 240, 245 Nm. E até mesmo a Mitsubishi, que tem um motor 1,5 litro turbo com injeção direta, que tem aí aproximadamente 160 cavalos com, mais uma vez, 255 Nm. Então você vê, você tem um motor com cilindrada menor, entregando mais potência e mais torque que todos os concorrentes diretos. Esse motor T270 se viu envolvido aí numa polêmica relativamente recente, a história do baixa-óleo. Por conta disso, algum tempo atrás fizemos um vídeo no canal falando sobre isso. Na oportunidade utilizamos aí um Renegade, que traz a mesma motorização desse carro, motor T270, e o mesmo câmbio automático de 6 marchas. Naquele vídeo a gente explicou o que aconteceu e qual foi a resolução. E pedimos que os internautas entrassem em contato com a gente se ainda tivesse tendo problema com essa história do baixa-óleo. Pois bem, o vídeo já passou de 60 mil visualizações e até hoje nós recebemos 10 e-mails de clientes reclamando desse problema aí do baixa-óleo. Como vocês estão vendo, é um número muito baixo em relação à quantidade de visualização que aquele vídeo teve. De toda forma, todos esses clientes foram encaminhados para a Jeep e a Jeep tomou providências. Então assim, essa polêmica do baixa-óleo não é que ela não existiu, mas tem uma solução. Portanto, se você ainda é um cliente que pode estar passando por esse problema, não só no Renegade ou no Jeep Compass, afinal, esta motorização, esse powertrain aqui também está no Jeep Commander, tá na Fiat Toro, tá no Fiat Pulse Abarth e também no Fastback Abarth ou Fastback Limited Edition. Todos esses carros utilizam essa motorização. Tá tendo algum problema? Entre em contato com a gente, manda um e-mail que nós vamos colocar vocês em contato com a montadora para ver alguma solução. A iluminação dianteira aqui no Jeep Compass é muito boa, porque existe grande quantidade de LED aí. Isso que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna em LED. Aí nós temos o farol baixo, o farol alto e até mesmo o farol auxiliar lá embaixo, que também é em LED. A única coisa que não é em LED aí é a luz de pisca, que é do tipo incandescente. Inclusive, quando você aciona a luz de pisca, olha que legal, você tem aí o acionamento do farol auxiliar para o mesmo lado, ajudando aí na iluminação de curva. E isso é um indicativo de boa eficiência na iluminação noturna. E por que a iluminação em LED é melhor? Não é uma questão só de ser mais bonito. Tem outros motivos. Para começar, o LED ilumina mais do que a lâmpada halógena. Ele também dura muito mais tempo, porque ele é um semicondutor e a lâmpada halógena tem um filamento, que ele pode se romper com o tempo, queimando a lâmpada, e o LED não sofre desse problema. Ele também gasta menos energia do que a lâmpada halógena. Isso é fácil de descobrir. Sabe por quê? Se você vier aqui na frente do Jeep Compass, ligar o farol baixo e o farol alto, colocar a mão aqui na frente, você vai perceber que esquenta muito pouco.
mas eu proponho que vocês façam esse teste com um carro que tem um farol halógeno no alto e no baixo. Liguem a luz baixa e a luz alta e faça a comparação. Se esquenta menos, é porque também gasta menos energia. Então o LED só tem vantagens sobre a iluminação halógena do ponto de vista de utilização e segurança. Suspensão, outro ponto de destaque do Jeep Compass. Para começar, esse carro é montado na plataforma Small Wide 4x4 ou Small Wide 4x4. Essa plataforma, se vocês pesquisarem, não existem carros muito pequenos nela. Para quê? Justamente para ela ser resistente. E aí nós temos o projeto suspensão, onde lá na frente você tem uma suspensão que é bastante parecida aos concorrentes, independente do tipo McPherson. Só que aqui atrás, esse carro também tem uma suspensão totalmente independente e tem concorrente que não oferece isso. Vantagens. Com a suspensão totalmente independente, você tem mais conforto e mais estabilidade. Por quê? Um lado da suspensão pode se movimentar independente do outro lado. Isso vai te acrescentar estabilidade e também maior dirigibilidade. Outro ponto, o Jeep Compass tem bons ângulos de entrada e saída e uma boa altura em relação ao solo. Então na hora que você vai encarar a aventura urbana, lombada, valeta, buraco, subir e descer uma guia, você vai fazer isso com muito mais tranquilidade do que vários concorrentes diretos dele. Freio a disco nas 4 rodas, qual a vantagem disso? A gente sabe que carros de proposta muito esportiva ou super esportiva sempre trazem freio a disco, como o Jeep Compass. Mas o objetivo aqui não é o mesmo daqueles carros, né? Porque não é a velocidade que está importando aqui. O ponto aqui é outro. Imagine que você pegou o Jeep Compass e carregou bastante o carro, né? Colocou 5 pessoas a bordo e encheu o porta-malas até em cima e ainda montou um rack com mais alguma coisa aí em cima. E vai descer uma serra. A parte de trás do carro vai estar muito mais carregada. E aí, descendo a serra, pode ser que a pessoa desça pisando bastante no freio. Carros com sistema tambor traseiro sofrem um processo chamado fading, ou seja, o superaquecimento do sistema, e isso diminui bastante a frenagem. Já o freio a disco, ele é muito mais resistente ao fading e garante frenagens mais seguras. Portanto, o freio a disco, quando o carro está muito carregado, é um elemento importante de segurança. Diferentes configurações é uma vantagem do Jeep Compass sobre todos os principais concorrentes. Por quê? Você pode comprar o Jeep Compass, por exemplo, com motor turbo flex e tração somente nas rodas dianteiras. Motorização turbo diesel com um câmbio automático de 9 marchas e tração nas 4 rodas. Ou também a possibilidade da configuração híbrida plug-in, que seria um 4xE, que aí no caso é composto por uma tração dianteira por motor a combustão e tração traseira 100% elétrico, além da possibilidade do carro poder rodar cerca aí de 40 km em modo totalmente elétrico quando você carrega o veículo. E essas 3 opções de configuração só existem no Jeep Compass. Nenhum concorrente direto oferece tantas opções para o cliente em configurações de tração como o Jeep Compass. Porta-malas. O Jeep Compass é excelente solução para quem precisa de mais espaço do que aquele oferecido no Jeep Renegade, por exemplo. Aqui são 410 litros na medição VDA ou 476 litros líquidos. Você também tem esse compartimento aqui do lado esquerdo, que é bastante útil para você colocar coisas pequenas que elas não podem ficar rolando. E tem mais. A gente está vendo aqui o piso do porta-malas na posição mais baixa, só que você pode subir esse piso. E ao fazer isso, você divide o porta-malas em 2 compartimentos. Então você tem um compartimento aqui embaixo e um compartimento aqui na parte de cima. Esse compartimento, vocês estão vendo que tem aqui o pneu do step, que é do tipo temporário um pouquinho mais fino. Só que se você tiver que guardar coisas sujas, exemplo, usou uma bota na lama, ou até mesmo foi na praia e trouxe ali toalhas sujas de areia, você não vai colocar essas coisas sujas ou molhadas em cima desse carpete, né? Porque vai sujar. Você pode colocar aqui embaixo, dividindo assim o compartimento. E esse compartimento também é assim, porque aquele step é fino. Agora, se o pneu furar e você tiver que usar o step fino, você precisa guardar esse pneu que é mais largo que o step. Exatamente por isso que o porta-malas tem o piso variável. Ou você usa mais espaço, ou em caso de utilização do step, você guarda o pneu aqui sem desnivelar o porta-malas. Porta-objetos, isso é fundamental num veículo de proposta familiar. E o Jeep Compass tem um que a concorrência não oferece. Aqui, no banco dianteiro do passageiro,
você consegue levantar. E tem um espaço que é quase um segundo porta-luvas, cabe até mesmo uma bolsa. Imagine que você precisa transportar objetos mais longos quando você rebate o banco traseiro. Aí tem mais uma outra solução. Olha que legal. Você rebate o banco dianteiro, ampliando assim a capacidade de volume transportado dentro do carro. Climatização, recurso importante no Brasil, num país bastante quente. Esse carro, além do ar-condicionado digital e automático de dupla zona, ele ainda conta com saída de ar-condicionado aqui na parte traseira, para melhor climatização. E tem também tomada de 12 volts aqui na parte de baixo e uma porta USB do tipo A. E o detalhe, pessoal, na linha 2024, além da USB tipo A, tem também a USB-C. Central multimídia suporta 2 telefones conectados a ela sem fio simultaneamente. É esse recurso aqui. Então eu peguei os meus 2 aparelhos e conectei por Bluetooth aqui na central multimídia. Esse aparelho está responsável pela função de streaming de áudio. Olha só. Aqui eu dando pausa e continuo na função de streaming. Pois bem, com o streaming rolando, eu posso pegar o outro aparelho e fazer uma ligação para uma outra pessoa. Olha que legal. Ele vai fazer a ligação para a pessoa enquanto o outro aparelho está conectado. No momento que eu parar a ligação, ó, vou parar a ligação aqui. O que ele vai fazer? Ele automaticamente vai voltar aqui a função de streaming de áudio. Então ele tem 2 aparelhos conectados simultaneamente por Bluetooth, cada um fazendo uma coisa. Recurso legal do Adventure Intelligence é a partida remota, ou seja, de qualquer lugar que você estiver, usando aqui o aplicativo, você consegue dar a partida no carro. E a principal vantagem disso é iniciar a climatização mesmo antes de você entrar no veículo. Chave do carro está trancado, vou colocar aqui no meu bolso. E eu vou dar a partida remotamente aqui no veículo. Ele pede aqui um PIN de segurança, deu o comando aqui para o carro, já está enviando, e aí o que acontece? Você pode ligar o carro mesmo antes de entrar no veículo. Olha só, vai dar a partida agora. Já ligou o carro. Só que o detalhe é que o carro continua trancado. Se você não tiver a chave, a pessoa não vai conseguir entrar no veículo. Olha só, tá vendo? Ó, a porta está trancada, então não tem perigo ninguém entrar e sair dirigindo. Você tem que ter a chave aqui no bolso, e aí você tem o sistema de chave presencial aqui, ó. Chave está aqui, sistema presencial, você vem aqui, coloca a mão na maçaneta, ele destranca o carro. Com isso, o carro já está sendo climatizado. Na hora que você entrar, já está fresquinho. Ah, mas eu esqueci ou eu não quero mais sair. O que você pode fazer? Também dá para desligar o carro pelo aplicativo. Claro que se você não abriu a porta, ele vai continuar trancado. E mesmo que se você tenha esquecido o carro ligado, depois de algum tempo ele também desliga sozinho. Fabricado no Brasil. Esse é um ponto que faz muita diferença quando você vai comprar um carro. O motivo disso é simples. O Jeep Compass é fabricado na cidade de Goiânia, no interior de Pernambuco. E isso faz com que o carro tenha um grande índice de nacionalização de peças. As peças são produzidas aqui no mercado brasileiro. Principal vantagem disso é um rápido suporte quando acontece alguma coisa com o veículo. Ou ele precisa de uma manutenção, ou até mesmo ele se envolve num acidente. Então, fabricado aqui no Brasil, ele é um veículo que é muito bom para o segundo, terceiro ou quarto dono do carro manter o veículo sem problema com abastecimento de peças. E até mesmo o conhecimento dos mecânicos para fazer qualquer tipo de intervenção é muito maior do que muitos concorrentes. Isso faz com que o carro tenha um maior valor de revenda e seja mais fácil de ser comercializado. Você sabe utilizar o voltímetro aqui do computador de bordo do Compass? É bastante simples. Aqui você vai navegar até a função onde ele mostra ali a tensão da bateria, olha só, 12,5 volts. Como é que você utiliza isso? Agora eu estou com o carro parado, estou apenas com a posição de ignição ligada. Vocês estão vendo que a tensão está acima de 12 volts? Significa que a bateria está boa. Quando você dá a partida no carro, é bastante normal ela cair um pouquinho e depois ela vai começar a aumentar, que é quando o alternador começa a atuar para carregar a bateria. Ter tensões ali de 14,5, 14,8 é normal, mas essa tensão não pode ser muito alta, porque senão o sistema vai estar sobrecarregando a bateria. Tá vendo? Ó, tá com 14,4. Se você ligar coisas dentro do carro, como por exemplo o ar-condicionado ou sistemas elétricos como farol e outras coisas, pode ser que momentaneamente a tensão caia
e depois ela volta ao normal. Mas o mais importante de tudo é que quando o carro estiver desligado, aí você põe aqui na posição de ignição para você poder utilizar o voltímetro, é bastante importante que a tensão não esteja abaixo de 12 volts para você não ficar na mão. Se estiver caindo muito abaixo de 12 volts, pode ser um problema na bateria. Teste de consumo aqui no Jeep Compass. Vou fazer uma viagem de São Paulo para Itu, então um circuito prioritariamente rodoviário. Segundo o Inmetro, no etanol na estrada são 8,8 km por litro e na gasolina 12,1. Já zerei aqui o computador de bordo, vamos ver como é que o carro vai se comportar nessa viagem. O Jeep Compass tem um mapa de GPS embarcado, inclusive com indicação de trânsito em tempo real. Então quando a gente olha aqui no mapa e vê esses pontinhos vermelhos, é justamente a posição onde tem trânsito que ele recebe como informação. Eu programei no mapa de GPS do carro uma viagem de São Paulo para Itu. Tá dando que a gente vai chegar lá 11 horas e 7 minutos. Quando a gente vem no Waze, o que o Waze está falando aqui? 11 e 18. A gente está vendo que tem uma margem um pouquinho pequena entre os dois indicadores. Aqui 11 e 19, lá 11 e 7. Agora nesse momento, pessoal, 10 e 2. Vamos ver qual que está mais certo? Com um trânsito aqui inesperado na marginal, porque a pista expressa está fechada em função de um evento de corrida que teve, né? Então só está a pista local. Então aí o que aconteceu? Os dois GPS já estão reprogramando, né? O do carro está dizendo que a gente vai chegar 11h16, enquanto que o Waze está falando que a gente vai chegar aqui às 11h29. Então o trânsito começou a ficar mais intenso por conta da pista fechada. Provavelmente não estava assim quando a gente programou a primeira vez, mas o Waze está sendo mais pessimista e o do carro está sendo mais otimista. Vamos ver quem chega lá mais certo. E o trânsito que eu peguei aqui em São Paulo foi fora da casinha, isso num domingo de manhã cedo, né, por causa de uma das pistas fechadas. Olha só, eu rodei apenas 12,5 km e a média de consumo foi 6,2 km por litro, né? Um trânsito bem pesado, inclusive número maior do que o Inmetro fala, né? Quando a gente vem aqui no acumuladão do carro, né, que tem ali 778 km, você vê que a média ali está com 6,6, que é próxima dessa que a gente pegou com um trânsito bem pesado. Então o que eu vou fazer agora? Vamos começar uma marcação de novo. Eu vou zerar aqui o marcador A, porque agora nós vamos pegar talvez aí um trânsito um pouco mais livre, que dá para fazer efetivamente uma média de estrada. E também temos que começar a marcação do GPS de novo, né? Pois bem, o do carro está projetando a nossa chegada 11h50 e o Waze agora está projetando a chegada 11h51. Você vê que os números estão próximos. Nesse exato momento aqui, 11 horas. Vamos ver se os dois estão certos. Chegando aqui no nosso destino, vamos conferir primeiro a média. Olha só, 72 km rodados, média de 12,4 km por litro, o que ficou acima do número do Inmetro, né, que é 12,1. Levamos aí aproximadamente 58 minutos de viagem, né? Quando a gente vem aqui no acumuladão, 6,9 km por litro, né? Subiu um pouquinho por conta da média de estrada. Nada mal aqui para o Jeep Compass. E o horário de chegada? Agora, pessoal, 11h57, né? Vocês devem estar pensando assim, os GPS erraram. Não, eles acertaram, sabe por quê? Porque a incompetência foi da CCR Via Oeste, concessionária aí, né, que administra Castelo Branco, que coloca 4 cabines de pedágio abertas num dia de alto fluxo. Então a gente perdeu ali no pedágio coisa de 8 a 10 minutos, né? Se a gente não tivesse perdido todo esse tempo para pagar o pedágio, muito provavelmente a gente teria o horário certo aí dos dois sistemas, tanto do mapa de GPS embarcado do carro, quanto do Waze. Já falamos várias vezes sobre o Adventure Intelligence do canal, mas vamos mostrar os recursos mais úteis e importantes que a gente tem aqui. Um deles é justamente os alertas de condução, principalmente quando outras pessoas usam o carro. Eu já criei 2 aqui. Então primeiro vamos ver o de velocidade. Criei um alerta para toda vez que o carro passar de 100 km por hora, eu receber esse alerta, ou seja, indica que o carro está na estrada, né? A gente sabe que tem cidades como São Paulo que tem a marginal com velocidade máxima de 90 km por hora. Então se o carro passou de 100, muito provavelmente ele pegou uma estrada. E o outro alerta que eu criei
eu criei aqui um perímetro em torno da minha casa, né? Então a gente vê aí o desenho que eu fiz, e aí nesse alerta eu coloquei duas situações: avisar toda vez que o carro sai desse perímetro e na hora que ele chega nesse perímetro. Vamos ver o funcionamento? Esse ponto que eu tô passando agora é mais ou menos aonde eu criei o limite geográfico para ser avisado toda vez que o carro sair desse limite. Vamos ver quanto tempo que o Adventure Intelligence leva para me dar o aviso? Aqui é o ponto exato que eu desenhei no mapa, então eu estou passando por esse ponto agora. Vamos ver quanto tempo ele vai levar para perceber que o carro saiu. Esse recurso é extremamente útil quando você empresta o carro para uma pessoa da família, por exemplo, um pai, uma mãe de mais idade, ou alguém assim, que vai pegar o carro de um lugar para outro lugar. Então, você vai criar ali um ponto de onde a pessoa está saindo e um ponto ou uma região de onde a pessoa vai chegar, né? Dá muito mais tranquilidade para o dono do carro saber que o carro saiu e chegou no lugar de forma correta. Claro, além de todos os outros alertas que a gente tem, de alerta de velocidade, entre outras coisas, a possibilidade de poder rastrear o carro, né? Você clica na localização, sabe aonde o carro está. Tudo isso, claro, depende da rede celular, né? Porque o carro, ele vai se comunicar com o servidor da Jeep na nuvem, esse servidor vai transportar essa informação para o seu smartphone e vai fazer toda essa comunicação. Olha, eu já devo ter saído aqui aproximadamente uns 500 metros do local onde eu fiz a definição. Ainda não chegou nenhum aviso no meu smartphone. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ver quando é que ele vai dar aí o alerta de saída. E olha aí, pessoal, acabou de chegar o alerta aqui, ó, tá aqui na indicação do celular, o alerta indicando que o carro saiu do perímetro pré-estabelecido. Eu diria que levou 2 ou 3 minutinhos depois, mas a gente tem a informação que ele saiu. Agora a indicação de velocidade, né? Vou pegar a estrada aqui, vou passar do 100 por hora. Essa estrada aqui permite 120 km por hora de velocidade máxima. Agora, exatamente 2:03. Nesse exato momento, eu vou passar do 100 por hora acessando aqui a estrada. Vamos ver quanto tempo vai levar o alerta? E olha aí, chegou o alerta de indicação de que a velocidade foi excedida. Agora aqui pelo relógio, pessoal, 2:07. Então a gente levou aqui 4 minutos para receber a indicação. Aceleração de 0 a 100, vou fazer o teste com gasolina, estamos com pouco combustível, portanto menos peso no carro. Vou colocar aqui em drive, desligar o ar-condicionado e apertar o botãozinho aqui para a gente ter ali o modo esporte no veículo. E claro, nossa largadinha estolada, ó, estolando e saindo. Ó. Nem chegou a cantar pneu, deu bem pouquinho. E olha, o número foi bom, com gasolina 10,13. Agora com o ar-condicionado ligado e o câmbio na posição normal, sem modo esporte. Vamos lá? Estolando saindo. Subiu um pouquinho, 10,37. E a cerca eletrônica na chegada. Pois bem, eu vou entrar daqui alguns instantes na área que eu defini, justamente para a gente ver se ele está dando o aviso também da chegada. E olha só, o ponto de entrada da cerca eletrônica é exatamente esse aqui. Agora aqui no meu relógio, 14:22. Vamos ver quanto tempo ele leva para dar o aviso. E agora foi rápido o aviso, olha só, pessoal. Já tem aqui o aviso, inclusive aqui no relógio 14:22, tá aqui também no meu smartwatch. Olha aí, 14:22, no mesmo minuto ele deu o aviso da entrada. Vamos conferir se a suspensão do Jeep Compass é efetivamente consistente? Pois bem, teste de tachão primeiro, né? Vamos ver como é que o carro se sai, em isolamento acústico e também em conforto. Vamos lá. Quando a gente fala de conforto, eu vou dizer, não é ruim,
né? A suspensão traseira totalmente independente ajuda bastante nessa questão de conforto e você não percebe fragilidade no conjunto. O isolamento acústico é apenas razoável. Mas agora é aquele momento do teste da lombada. Vamos ver aí como é que o carro se comporta na lombada a 30 por hora. Vamos lá, ó. 30 por hora certinho, passando. Ó, passou sem bater, sem raspar, sem criar nenhuma dificuldade. Segunda lombada aqui é um pouquinho mais difícil. Vamos acertar a velocidade aqui nos 30 por hora. Ó. 30 por hora, vamos lá? Também passou sem bater e nem raspar na segunda lombada. Como a gente está vendo, o Jeep Compass vai muito bem nessas provas, superando com tranquilidade esse tipo de obstáculo. Espaço de manobra de fim de rua, vamos conferir. Parando, uma volta e um pouquinho mais que uma volta e um quarto para virar todo o volante. Volante bastante leve. Agora vamos encostar aqui o pneu na guia. Sensor de estacionamento, ó, já acionou o dianteiro, o carro virou um pouquinho mais que 90 graus no momento que ele encostou o pneu na guia. Vamos voltar aqui um pouquinho para desvirar com segurança. Uma coisa legal nesse carro é a câmera de ré, porque ela tem uma resolução muito boa, além da linha de guia dinâmica e mostrando aqui onde é que está o centro do carro, né? Então se você tem engate, você consegue ver. E também, ó, a função de zoom. Não é todo carro que oferece a função de zoom. Vamos concluir aqui a nossa manobra. E ele saiu aqui do centro um pouquinho para a esquerda. Não é um espaço tão curto assim, mas o que a gente percebe aqui no veículo é que você tem uma boa câmera de ré e o sensor dianteiro e traseiro acaba resolvendo o problema aí para as manobras. Freio de estacionamento eletrônico. Muita gente pensa que é só conforto, mas também é segurança. A gente vê que o freio está acionado aqui, e também a indicação aqui no painel. Agora olha só, se eu colocar o carro em drive, ele automaticamente já liberou o freio e eu posso andar aqui com o veículo. Coloquei o carro em parque, ele já acionou o freio. Agora, tem a questão da segurança também, por quê? Se eu tirar o cinto de segurança, colocar aqui o carro em ré, tirar o pé do freio, ó, o carro não se move, o freio está acionado. Se eu acelerar, o carro não sai do lugar, só se eu acelerar bastante, que aí ele vai arrastar o carro, né? Mas isso aqui é uma questão de segurança. Se você quiser fazer o acionamento manual, aí sim, você consegue fazer aqui a liberação do freio. Agora, quando você está com o cinto de segurança, aí ele faz tudo automaticamente. Então, freio está acionado, coloquei ré, liberou o freio. Coloquei drive, o freio continua liberado. Coloquei em parque, ele aciona. Então, sem o cinto de segurança, ele mantém acionado por uma questão para evitar que alguém se esqueça, mas se você quiser fazer o acionamento manual, aí você consegue fazer a liberação. Uma das coisas mais legais do Jeep Compass é a boa adaptabilidade dele num piso de terra. Claro, pessoal, esse carro é um 4x2, então não é para você fazer aventura radical, que a tração não é adequada para isso. Mas ainda assim, você vai conseguir fazer muita coisa legal na terra. Se vocês querem ver, eu estou aqui num acesso, numa estradinha de terra aqui, inclusive, olha que legal, tá mapeada no mapa de GPS embarcado do carro, tá vendo? Ele tem a informação aqui da estrada de terra. Mas eu não vou andar devagarzinho, eu quero abusar um pouco do carro, até para a gente poder mostrar o quanto ele vai bem. Então vamos lá, olha, velocidade aqui, uma velocidade compatível e adequada com essa estradinha, seria aí os seus 30 por hora. Mas eu vou abusar um pouquinho mais, né? Uma vez que quase ninguém usa isso aqui, para a gente poder mostrar como o carro vai bem. Então olha só, para começar, suspensão. Você percebe que ela é bastante macia. Então ela consegue absorver bem os desníveis aqui do piso. Já passei aqui com outros carros que sofreram muito mais do que o Compass está sofrendo. Aliás, o Compass não está sofrendo nada. Estou andando aqui a 60 por hora. O piso está bastante desnivelado. Vocês podem perceber aí o quanto que a câmera vibra. E ó, tem várias lombadinhas aqui. E o carro está andando aqui numa boa. Então você percebe que a boa altura da suspensão dele em relação ao solo, as suspensões totalmente independentes, tanto na dianteira quanto na traseira, e o próprio desenho do carro, ó, que tem uma lombada, ó, olha lá,
Faz um pouquinho de barulho? Faz, mas não tá batendo e não tá raspando nada. Esse é o ponto legal do carro. Claro, a suspensão tá trabalhando, ó. Olha lá. E vai numa boa. Outros modelos iam sofrer muito mais. Então aqui que está o legal do Jeep Compass. É exatamente nesse ponto que a gente tem a parte legal do Jeep Compass. Ele é um veículo que consegue atender muito bem o usuário na estrada, no asfalto, pelo bom desempenho do motor T270, mas quando você vem para a terra, ele também consegue ir muito bem. Claro, pessoal, vamos sempre respeitar a tração 4x2. Então, se você for numa situação mais difícil, de atoleiro, não é o ideal essa tração. Para isso, existem as versões a diesel com tração 4x4, que aí você vai conseguir superar esses obstáculos com muito mais facilidade. Mas para esse uso de estradinha de terra, que ou tá seco, ou até mesmo choveu de leve, o Compass vai tirar de letra e será muito melhor do que os principais concorrentes diretos. Hora de fazer o controle do consumo de combustível. Rodei 323,8 km. O computador de bordo está informando 7,5 km por litro. Então, pela conta, dá 43,17. A gente tem que ter aproximadamente 43 litros na bomba para indicar que esse computador de bordo é confiável. Vamos abastecer agora com etanol. Abastecimento concluído e olha, entraram 45,7 litros no tanque. Fazendo as contas aqui com o que a gente andou, daria uma média de 7,1 km por litro. Então a gente percebe que tem um erro, esse erro não é tão grande assim, não chega a 10% de erro, mas sim existe um pequeno erro entre o computador de bordo e efetivamente o que o carro consome. Nesse vídeo, o objetivo foi mostrar as vantagens que o Jeep Compass na versão Longitude ainda oferece nos dias de hoje, mesmo quando comparado a outros concorrentes. Mas agora, pessoal, tem uma oportunidade boa nesse carro com condição comercial. Quer ver só? O preço público sugerido da versão Longitude é de aproximadamente R$192 mil. Aí existe também o Longitude com um Pack Premium na rede de concessionárias. Esse Pack Premium acrescenta Park Assist, Remote Start, que é a partida pela chave de telecomando, tem também o sistema de som da Beats com mais qualidade de som e o carregador de celular por indução com ventilação. O preço público sugerido desse carro com o Pack Premium, aproximadamente R$200 mil, mas agora vem a condição comercial, porque esse carro agora está sendo encontrado na rede por preços que variam aí na casa de R$177 mil. Longitude com o Pack Premium. É ou não é legal? É uma excelente condição. E tem mais uma outra opção, que é o Compass Longitude Dark Pack. Traz tudo que eu já falei aí no Pack Premium e ele ainda vai acrescentar o Adventure Intelligence, que é aquela possibilidade que você tem de interagir com o veículo através do seu smartphone. Temos vídeo no canal explicando detalhadamente o funcionamento do Adventure Intelligence e também, pessoal, o acabamento escurecido, né? Onde ele tem logos escurecidos e até mesmo as rodas escurecidas. Aí esse carro tem um preço público sugerido aí na casa de R$200 mil, mas em alguns lugares também tem desconto sobre esse valor. Portanto, como vocês viram, é uma excelente oportunidade para você que está pensando num Jeep Compass Longitude fazer negócio agora. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.